Saudações a vocês que acompanham as meditações do canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos refletir juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Neste Evangelho estamos diante de uma cena que é dividida em duas partes. Temos uma primeira parte que nos apresenta o chamamento, a vocação de Levi, um coletor de impostos, que é chamado para seguir Jesus. Na segunda cena, somos apresentados a Jesus numa refeição na casa de Levi e, nesse momento, sendo criticado pelos fariseus porque ele está comendo e compartilhando a mesa com pessoas consideradas pecadoras ou traidoras do povo judeu. Ambas as cenas, elas estão unidas no seu final, quando o Evangelho é encerrado com a sentença de Jesus, que vai afirmar: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Essa sentença, no versículo 17, fechando o Evangelho de hoje, ela amarra essas duas cenas que compõem o texto. Vamos olhar cada cena e aprofundar alguns pontos para a nossa meditação. A primeira cena, ela claramente com um tom vocacional, ela é bem curta, bem simples e direta. Contudo, é uma cena muito rica em significado. Nela, Jesus encontra-se à beira do mar, ensinando uma multidão que está ali, seguindo e procurando ele. É nesse contexto que o evangelista vai nos dizer que Jesus vai ver Levi, sentado na coletoria de impostos. É importante destacar nessa cena isso porque o coletor de impostos, ele era visto como um traidor do povo judeu, porque ele era também judeu. Porém, ele trabalhava coletando impostos para os invasores romanos. Por isso ele era visto pela comunidade judaica como um traidor do seu próprio povo, um colaboracionista dos invasores romanos. E também era comum, infelizmente, que esses cobradores de impostos também explorassem na cobrança dos impostos para obterem também lucros pessoais. Então eles não eram só considerados traidores, mas também muitas vezes desonestos, ladrões. Isso então era muito difícil para o cobrador de imposto, porque ele era judeu e ao mesmo tempo ele era rejeitado pelo seu próprio povo por aquilo que ele fazia. O Evangelho nos diz então que Jesus, ele passa, vê Levi sentado na coletoria e somente isso. Não diz que Jesus se aproximou, conversou, fez uma pergunta, nada. Não há um diálogo, não há uma interação. O que acontece? Jesus olha e o chama. Por que o evangelista faz isso? Talvez aqui o evangelista queira nos chamar a atenção para a perspectiva de que o chamamento para seguir Jesus é uma iniciativa de Deus, gratuita, sem perguntas, sem julgamentos, sem levantar um histórico do passado das pessoas. Todos são chamados a seguir Jesus. Onde quer que estejam, como quer que se encontrem. Todos são chamados. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Oferecer o seu amor salvífico a todos, a todas. Por isso, nessa imagem do Evangelho, não há nenhum diálogo, nenhuma relação, apenas o olhar de Jesus, que vê Levi sentado na coletoria e o chama para segui-lo sem condições, do jeito que ele se encontra. Isso também nos chama a atenção para
Aquele sentimento que muitas pessoas têm de se sentirem indignas diante de Deus. Para Deus não existe ninguém indigno. Todos são seus filhos amados, suas filhas amadas, e é o desejo dele que nós tenhamos a disposição de ir ao seu encontro, porque ele sempre está nos chamando. A atitude de Levi também é importante para nós, porque veja, ele escuta o chamado e, como diz o Evangelho, ele se levanta e segue. Pronto. Também sem nenhuma condição, sem nenhuma exigência, livremente. Nesse sentido, o evangelista também está nos dizendo como devemos nos colocar no caminho de Jesus, como devemos nos tornar discípulos dele, segui-lo. Devemos segui-lo na liberdade, devemos segui-lo na generosidade. Uma vez que somos tocados, alcançados pelo seu amor gratuito, pelo seu amor generoso, a resposta que nós somos chamados a dar deve ser também generosa e gratuita. E é o que Levi faz. Ele se levanta e segue. Sem condições, sem desculpas. Levanta-se e segue. É uma imagem muito bonita que o Evangelho nos apresenta. E é interessante que após esse gesto de Levi se levantar e seguir Jesus, rapidamente o Evangelho faz um corte e muda de cena. Estamos então agora diante de uma refeição, na casa de Levi. Uma mesa na qual Jesus está sentado com seus discípulos, com Levi e com várias pessoas. A imagem do Evangelho nos coloca diante de uma cena onde parece que muitas pessoas estão reunidas. E aqui nós somos colocados diante de um segundo momento. Os fariseus, que ao observar esse momento se aproximam e perguntam não a Jesus, mas aos seus discípulos, por que é que Jesus está comendo com cobradores de impostos e pecadores. Eles não falam com Jesus, mas com os discípulos. Qual é o problema de fundo nessa situação? Vejam, fazer uma refeição à mesa, compartilhar a mesa, não era simplesmente comer alguma coisa com alguém. Sentar à mesa com alguém, partilhar uma refeição, é partilhar a vida. É acolher a pessoa e é dar-se também a ela. É estar em comunhão com aqueles que estão ali à mesa com você. Então, o fato de Jesus estar sentado à mesa com pessoas consideradas pecadoras e cobradores de impostos, traidores do povo judeu, causava escândalo para os fariseus que tinham uma visão legalista da lei e que entendiam que aquelas pessoas que eram pecadoras porque não viviam conforme a lei. Por isso, aqui nos encontramos diante de uma tensão que tem como pano de fundo a interpretação da lei. A interpretação da lei que Deus deu a Moisés e através de Moisés ao povo de Israel. Um primeiro ponto, ao fazer a pergunta aos discípulos e não a Jesus, percebemos aqui, na verdade, uma crítica ao Mestre. Os fariseus estão semeando no coração dos discípulos uma crítica ao seu Mestre. Porém, o Evangelho nos diz que quem responde à pergunta dos fariseus é Jesus, não os discípulos. Jesus, ele toma a iniciativa e responde. E a resposta dele amarra essas duas cenas do Evangelho. O chamamento de Levi e agora a refeição na casa de Levi, Jesus na mesa com os pecadores. A resposta de Jesus deixa clara qual é a sua missão. A missão de Jesus é curar, cuidar, salvar. Ele não veio para julgar nem condenar. O chamamento de Levi, no início do Evangelho, e a refeição com os pecadores, na segunda parte do Evangelho, ambas as situações, elas manifestam a mesma vontade salvífica de Deus. Jesus é aquele que traz a vida nova, a misericórdia, a esperança de Deus. Jesus é aquele que manifesta essa salvação de Deus oferecida
livremente a todas as pessoas, não importando a sua condição, a sua história de vida, o seu passado. Ele nos ensina que Deus sempre deixa a porta aberta e que nossa resposta deve ser então livre e gratuita. Do mesmo modo como o seu amor nos é oferecido de maneira livre e gratuita. Lembremos-nos disso, irmãos e irmãs, e sejamos como Jesus, no nosso cuidado e na nossa atenção uns para com os outros. Evitemos cair na armadilha dos fariseus, que se achavam justos, perfeitos, e por isso condenavam e excluíam todas aquelas pessoas que não pensavam ou não se comportavam como eles. Agradeçamos a Deus por seu generoso amor salvífico e sejamos nós também instrumentos, canais, para que esse amor salvífico de Deus também alcance a todas as pessoas.